Iniciamos a análise para comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Flamengo vs São Paulo mantém a liderança na volta do Brasileirão. Luiz Araújo e o Azian marcaram no Maracanã. É muito importante, o Flamengo venceu, esteve na liderança, está na liderança com um jogo a menos. Falta, né, tem que ressaltar isso. O Flamengo é líder com um jogo a menos. Agora vamos falar de Luiz Araújo e o Ian. Luiz Araújo está jogando demais taticamente, faz falta. Acho que os dois erros dele com o Bayern de Munique passou despercebido por lances. Não chega a ser falha. Um foi um chutão que a bola parou no pé do jogador do Bayern, que teve espaço para chutar. E o outro tentou tibrando ali no final, já no desespero, e errou novamente. Mas isso aí foi pequeno e ele vem jogando bem. Não sentimos falta do Gerson no dele. Ontem também o Flamengo pressionou tanto São Paulo que o São Paulo nem teve nenhuma tentativa perigosa quanto a defesa do Flamengo. Então tem que ressaltar essas duas coisas. Também teve domínio do jogo. Taticamente o Luiz Araújo estava muito bem, não sentimos falta do Gerson. E o ASEAN, aí é uma pergunta que eu queria fazer para o Felipe Luiz, que ninguém perguntou se o ASEAN teria oportunidade ou não nesse time titular. Com a saída do Gerson e a polêmica do Pedro, que eu vou comentar, o ASEAN tem duas vagas ali para brigar. Uma como 9, outra como ala esquerda ali, no lugar do... fazendo a ala onde ficou o Luiz Araújo jogando mundial pelo lado esquerdo. Então vamos ver os próximos jogos. A o Alisson está mostrando, está conquistando seu espaço no seu futebol, todo jogo fazendo seu gol ou fazendo boas partidas. Então cada vez mais ele está ganhando minutagem. Então eu espero que o Felipe Luiz tire a fralda dele, melhor dizendo assim, termo brincadeira, que ou ele torna um jogador titular, um jogador que realmente vai dar frutos, ou realmente ou não dá. Eu creio que tem tudo para ser um grande revelação do Flamengo. Tá agora no meio do ano final, o jogador revelação do Campeonato Brasileiro. Então tem tudo para ele ser cara, esse cara que vai dar um retorno para o Flamengo muito grande. Vamos ver se o Felipe Luiz enxerga isso e põe mais o ASEAN para jogar, entrando até como titular. Vamos para a notícia aqui. Luiz Araújo volta a ser herói após falha contra o Bayern de Munique. Retorno ao Maracanã foi perfeito. A grande participou dos 2 gols da vitória sobre o São Paulo nesse sábado. É isso aí. O Luiz Araújo vem crescendo, vem sendo um grande jogador. Tá se amadurecendo, a camisa já não tá ficando pesada, já tá conseguindo fazer seus lances individuais, como o primeiro gol que ele puxou e chutou, tá tentando seus tipos, como no segundo gol que ele tibrou e chutou, que ele rebateu e o Azan completou. Além da função tática, que para mim é a principal coisa que eu mais adoro nele, é isso, a função tática, ele volta para marcar, se coloca bem no ataque. Essas coisas fazem o Luiz Araújo crescer cada vez mais dentro do Flamengo, ganhar seu espaço como titular mais que merecido. Vamos para a próxima notícia. Ayrton Lucas sofre corte profundo, passar por cirurgia. Imagem forte. O Brunego perde todos os laterais machucados. Infelizmente também teve esses problemas, a secação, muitos jogadores também estão lesionando, mas lesões sem muita explicação. Alexandre, uma dor na coxa. Ayrton Lucas, esse corte profundo. Alexandre, a gente entende da idade do Ayrton Lucas, foi muito azar. Ele fez um mundial incrível e foi machucado justamente nesse jogo pós recomeço
do Flamengo brasileiro. Tem o Vina voltando, para mim acho que o Vina, que tiver na sua qualidade física, será titular absoluto do Flamengo. Acho que ele tem a mesma classe que o Alexandre e é melhor no avanço no ataque do que Ayrton Lucas. Vamos esperar, acho que ele deve improvisar a Varela e aos poucos colocando Fina para ir condicionando ele, principalmente para os jogos da Libertadores e do Copa do Brasil, que precisa estar com o jogador 100%. Vamos para mais notícias. Felipe Luiz detona Pedro. Atitude ridícula, atitude lamentável, beirou o ridículo. Sobre esse lance entre Pedro e Felipe Luiz, acho que o Felipe Luiz está certo, falou a verdade, foi lá, falou a verdade para todo mundo, né, do que está acontecendo. Acho que o jogador não é maior que o clube e nem o clube o jogador não é maior que o clube nem maior que o treinador. Acho que o treinador tem que ter autonomia, tem que ter o respeito. Se o cara não está rendendo, afasta ele. Acho que a diretoria tem que proteger Felipe Luiz, fazer uma proteção ali para que ele tenha cada vez mais autoridade sobre o elenco. Se o jogador não está funcionando, o Flamengo que venda, que negocie. Acho que o Felipe Luiz tem que ter o time na mão. Ele é o treinador, ele tem que fazer a escolha certa e tem que ter resultado. E para cobrar o treinador ter resultado, ele tem que ter autoridade sobre o grupo. Se ele não tem autoridade, ele perde. Ele perde o conjunto. Então o time fica jogando só os grandes jogos, os grandes clássicos, e os jogos pequenos que ajudam a somar ponto, acaba jogando de qualquer jeito. Então tá certíssimo o que o Felipe Luiz fez, mostrou a verdade, e já vi vários vídeos de outros treinadores, ex-jogadores que jogaram no Flamengo, falando da situação do Pedro, como é o Pedro, e isso aí mostra que a conduta de Pedro não é muito boa. Vamos para mais notícia. Técnico está sinal verde para renovação, quer ficar. Então, isso aí já mostra que a diretoria tem que brindar cada vez mais Felipe Luiz, negociar de jogadores que não estão se aceitando, ajustando com o treinador. Acho que tanta torcida tem que ajudar Felipe Luiz nessa questão de comandar o elenco. E a diretoria tem que agir rápido. Acho que Pedro não quer ficar, quer ir para Palmeiras, quer ir para a Arábia. Para mim é que negocia ele, troca jogador, faz qualquer coisa, empresta, se livra, porque um jogador que não está rendendo é melhor ir atrás e contratar outro. Acho que o Flamengo está um clube financeiramente rico, então pode em qualquer momento trazer uma nova peça e desfazer de uma peça que já não está encaixando bem dentro do elenco. Essa é a minha opinião sincera, como foi de Felipe Luiz na entrevista. O técnico está sinal verde para a renovação, que é o Chelsea ali. Fora do jogo, Pedro vai ao Maracanã e fez faixa de apoio. A torcida sempre vai apoiar todo mundo. Quando o Pedro estava lá na arquibancada, na hora do gol, não via vibração, ele até mostrou uma cara de preocupado. Aí deu até um choque assim quando vi a imagem do gol e Pedro todo sério. Não vibrou ali aquele lance junto com a torcida. Não sei se foi um corte ali que pegou ele sério. Mas a princípio saiu o gol, eu vi num vídeo e mostrou o Pedro caladão do lado da mãe. Parecia que até que estava torcendo contra. Contra um insucesso para que ele seja adorado para voltar como titular, e por isso que esteja errado. A princípio a imagem vai ser isso, pode ser imagem picotada e eu tenho a impressão errada. Mas a princípio fiquei com essa impressão. Vamos para a próxima notícia. Luiz Araújo volta a ser herói após erro contra o Bayern de Munique. É isso aí, acho que os jogadores estão se recuperando, acho que o Flamengo subiu muito o nível lá no Mundial,
fez jogos igual para igual com os times europeus, e agora eu acho que o Flamengo vai ficar muito acima dos demais em questão de confiança, mentalidade, porque o Flamengo amadureceu. A Agenda Mundial ajudou a amadurecer o time do Flamengo. Fly incontestável e garante um pouco de calmaria meio ao gás. Alexandre lesiona com a esquerda e via desfalque do Flamengo. O Alexandre já comentei, incontestável, é isso que eu acabei de falar agora. O Flamengo vem do Mundial, vem com um nível técnico muito alto. Felipe Luiz cada vez mais tem o time na mão. Isso faz muita diferença para o Flamengo, muita diferença. E agora no meio do ano o Flamengo pode ser reforço, pode desfazer alguns jogadores que não estão funcionando muito bem no elenco. Então isso aí tudo é uma máquina que está funcionando, é com um carro que você dá aquela manutenção ali e põe na estrada de novo. Então acho que o Luiz agora vai dar os ajustes final para que o Flamengo possa vir ganhar essa tríplice coroa. Vamos para mais notícia. Já se pronuncia pela primeira vez e se pede Flamengo. Volante foi apresentado a Zenit e escreveu um texto nas redes sociais. Poderia falar sobre o muito que aconteceu, mas essa mensagem é para quem sempre me deu carinho. É isso aí. O Gerson é um jogador que vai ser sempre respeitado. Acho que para mim, como profissional, foi um profissional correto. Até no Mundial eu sempre defendi essa bandeira, que ele foi sempre profissional, apesar da negociação ele sempre jogou com profissionalismo. Só que eu vejo assim, tirando a questão de Gerson, eu vejo Gerson como segundo volante, não como ala, e a entrada do Luiz Araújo ali vai dar uma velocidade mais ao Flamengo pelos lados de campo. Acho que com o tempo você vai ver que o Flamengo vai ficar muito mais veloz pelos lados, com muita marcação mais intensa. Vai perder um pouquinho, acho que na qualidade do toque de bola, mas eu creio que o time do Flamengo vai ficar muito mais intenso. Assim, eu pelo menos eu enxergo isso. Acho que o Flamengo vai ter muita velocidade, tem bons alas de velocidade, não vai ter aquela cadência que tem normalmente, mas vai ser um time mais de transições rápidas, jogadas muito em velocidade, que enriquece muito o futebol do Flamengo. Vai enriquecer muito o futebol do Flamengo. Pedro foi o último em todos os GPS, tenta fase de Felipe Luiz. E o aparelho. O técnico desabafou sobre o comportamento do atacante no dia a dia. Eu acho assim que falou tudo. Acho que uma frase ali que fala. Tem até o dono notícia, vou pegar tudo junto. A integração de Felipe Luiz desde o futuro de Pedro incerto no Flamengo. Então, pegando essas duas notícias que estão no portal GE, fazendo uma só, acho que a fala do Felipe Luiz acho que é mais certa e coerente. Eu quero muito que o Pedro joga, mas eu não posso querer mais do que ele. Acho que essa frase aí para mim é a mais perfeita das perfeitas que o Felipe Luiz falou. Ele não pode querer mais que o jogador tem que querer por ele. Então é isso, acho que resume tudo. Se o jogador não tá querendo, é melhor pegar e sair. É a mesma coisa do Gerson que eu falei. Se ele achou que a proposta é melhor, quer ganhar dinheiro, deixa aí. O Flamengo ganha um dinheirinho em cima, tá ótimo. O Flamengo tem recursos para trazer novos jogadores. Como a saída do Gerson também, não sentimos falta. Haja um jogo de ontem, também a do Pedro. Não senti um pouco. O Flamengo ficou meio perdido com o Prata ali, mas eu creio que o ASEAN vai dominar aquela situação ali. Ou o Flamengo vai estar sendo um jogador mais experiente, mais sabe lidar com as decisões. Então, sim, eu tranquilizo, acho que a diretoria vai atrás. E até meio que analisando assim, será que a declaração do Porto já foi uma indireta para jogar no mercado de 15 milhões de euros, para que se aparecer já para vender. Em questão desses todos os problemas já vinham acontecendo, que o Felipe falou
deixou claro na entrevista que o Pedro já vem há muito tempo se arrastando no treinamento e ele foi insistindo no Pedro. E agora o que Pedro fez ele nem colocar entre os relacionados. Então isso aí já mostra que os 15 milhões de euros que apareceu ali naquela entrevista com o Mauro César lá, é o valor que o Flamengo colocou pelo Pedro. Parecer um clube árabe, um clube europeu, pagar esses 15 milhões, acho que o Flamengo desfaz dele na hora, nem sem discussão. Pelo menos é isso que eu entendi, super entendi desse problema chamado Pedro dentro do Flamengo. Ele é um grande centroavante, ele se ele quiser corrigir o que ele tem, chamar todo mundo para ser reunião, falar, pô, eu tô errado, eu vou tentar melhorar. Ou ele pega, faz como o Gerson, chegou ali no meio do ano e falou, ó, pra mim já deu, vou pegar, vou ganhar mais dinheiro lá fora, tô indo, ganhar meu dinheiro, tenho família para sustentar e quem acha que tem que ser profissional, cara, em todos os termos. Acho que a conduta do Gerson foi certa. Eu acho que a escolha do Pedro vai ser certa. Se ele fica ou ele sai, só depende do Pedro. E já vai jogar se ele tiver 100%. Acho que o Felipe Luiz tá certíssimo. Acho que a torcida tem que apoiar o Felipe Luiz. Tem que apoiar. A diretoria tem que apoiar o Felipe Luiz. Acho que um grande clube começa com o treinador que tem o time na mão. E é isso que o Felipe Luiz precisa. Essa é a análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.